Vamos falar sobre a função exponencial hoje, né? A função exponencial é uma função muito importante. Nós temos várias coisas na natureza que funcionam mais ou menos seguindo o gráfico da função exponencial. Antes de falar da função, eu queria explorar um pouquinho com vocês a parte das equações exponenciais, que seria mais interessante pensando no vestibular, não é? Mas para a gente falar de equações exponenciais, eu precisaria que você fosse craque das propriedades de potenciação. Caso você não seja craque, caso você tenha esquecido, eu vou pedir para você voltar lá na aula de potenciação e lembrar produto de potência da mesma base, divisão, quando soma expoente, quando multiplica. Isso são coisas muito importantes que eu vou aplicar aqui agora com vocês nos exercícios. Tudo bem? Vamos lá então agora primeiro falar das equações exponenciais. O que seria uma equação exponencial? É uma equação, claro, vai ter uma variável x e o nosso x vai estar no expoente. Então, quando a nossa variável está no expoente, a minha equação ganha essa classificação diferente. Ela é chamada de equação exponencial. E como é que nós vamos resolver a equação exponencial? Basicamente, você vai tentar mexer dos dois lados da nossa equação para que ela fique com a mesma base, não é? Então, aqui eu estou vendo 2 elevado a x, o 2 seria a nossa base. E quem que é o 512? Olha, 512, você vai lá no cantinho e fatora. Vamos lá, você vai dividir por 2 várias vezes, não é? Você vai dividir esse cara aqui por 2, por 2, por 2, por 2. Você vai fazer uma descoberta. O 512 é 2 elevado a nona, não é? E o que aconteceu aí? Você agora tem a nossa equação e você tem aqui uma potência de cada lado e as bases são iguais. Conclusão, só tem um jeito disso daí dar certo, né? Se o expoente de um for igual ao expoente do outro. Em outras palavras, você pode cortar as nossas bases aqui e igualar os nossos expoentes. Veja que essa ideia não é sempre válida no caso da função exponencial, ela funciona direitinho, mas se você estiver trabalhando por exemplo, com alguma coisa assim, x ao quadrado, 3 ao quadrado, você não pode simplesmente cortar o quadrado. No caso da equação exponencial, você pode sim. A explicação técnica é porque a minha função seria injetora, tá? Mas isso não é importante para você. O importante é saber que só tem um jeito disso aqui ficar igual se os expoentes forem iguais. Então, conclusão, acabamos de resolver a nossa equação e ela sendo uma equação, vai ter conjunto de solução que eu acabei de escrever lá. Tudo bem? Mesma coisa com isso daqui. A brincadeira toda é o quê? Tentar deixar as bases iguais. É isso que nós vamos fazer. 0,04, o que seria isso? Aqui é 5 elevado a x. Ué, meu conselho é transformar isso daí em uma fração. Vamos ver. Seria 4 dividido por 100. Duas casinhas depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula aqui também. Dá para você dividir embaixo e em cima por 4. Se você fizer isso, vai ficar 1 em cima e 25 embaixo. Opa, então peraí, acho que é mais legal transformar esse número decimal em uma fração. 1 sobre 25, vamos fazer essa troca então. Vai ficar 5 elevado a x e do outro lado 1 sobre 25. Perfeito? E agora vamos lembrar das propriedades das potências. 1 sobre 25 seria quem? Se daí eu posso escrever como 1/5 elevado ao quadrado, é isso mesmo? Uma fração elevada ao quadrado eleva em cima e embaixo. E agora tinha uma propriedade importante, posso inverter a base e para compensar eu troco o sinal do expoente. Normalmente a gente faz ao contrário, a gente mexe no expoente e compensa trabalhando na nossa base. Dessa vez eu fiz o quê? Eu primeiro inverti a base, depois troquei o sinal do expoente. E aí legal, deixei as bases iguais. Se as bases são iguais, joga fora, acabamos de achar o valor do x. Tudo bem? Então tá aí uma ideia interessante também, apesar da gente ter uma fração aí, né? A gente transformou a fração, ou melhor, decimal, transformou o decimal numa fração e tudo ficou legal aí na nossa solução, não é? Agora um pouquinho mais difícil, vamos lá. De novo, qual é a ideia? É mexer de um lado, mexer do outro, até que as bases fiquem iguais e eu possa, como eu fiz nos outros, cortar essas bases. Vamos lá. 4, 32,5. Será que você não desconfia que tudo isso é potência de 2? É legal saber as potências de 2 de cabeça. O que é o 4? O 4 seria o quê? 2 elevado ao quadrado. O que é esse 32 aqui, hein? 32, olha lá, ó, 32, vai lá no cantinho, fatora. 32, dá para você dividir 32 por 2 um montão de vezes. Na realidade, dá para dividir por 2 5 vezes. Então, 32 é 2.
elevado à quinta, que está elevado a x, não é isso? O x continua lá. E esse meio você pode inverter. Se você inverte, é a mesma coisa que escrever 2 elevado a menos 1. Tá entendendo a minha ideia? Eu mexo de um lado, mexo de um outro, até tentar deixar essas bases iguais. Ah, professor, mas e se o dia as bases nunca ficarem iguais? Calma, por enquanto vai dar certo, vamos fazer assim com as bases ficando iguais dos dois lados. O que quer isso aqui? Isso aqui era chamado de potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado e aqui vai ficar 2 elevado 5 vezes x. Esse outro aqui é 2 elevado a menos 1. Outra coisa legal, o que é isso aqui? Produto de potência da mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 mais 5x, o novo expoente aí da nossa conta, certo? Olha lá, mexi de um lado, mexi de um outro, consegui deixar as bases iguais, portanto eu vou cortar as nossas bases e o que era uma equação exponencial, no final acabou virando uma equação do primeiro grau. Passo 2 para o outro lado, vai ficar menos 2, com 1 vai dar menos 3, passo 5 dividindo, portanto vai ficar menos 3/5, que seria a solução da nossa equação, tá? Você está sentindo que é muito importante conhecer as propriedades da potenciação, né? Vamos lá, agora mais algumas equações um pouquinho mais difíceis, né? O que a gente tem aqui, ó, de interessante? Eu tenho aqui o 2, aqui eu tenho 512, que já apareceu no exercício anterior. Esse daqui, ó, será que você sente que eu não tenho mais o que fazer, como melhorar? É 2 elevado a alguma coisa, ou seja, já está pronto, não é? Nós vamos dar uma mexida do outro lado. O que foi que eu falei para você lá naquele primeiro exercício? O que era o 512? 512 é 2 elevado a nona. O que é 1 sobre 512? 1 sobre 512 seria o quê? Você está invertendo, né? Então esse daqui vai ser o quê? 2 elevado a menos 9, né? 512 é 2 a nona, 1 sobre 512 é 2 elevado a menos 9. E a raiz quarta que continua aí no mesmo lugar, não é? Legal. Agora, será que você lembra uma coisa de raiz? Como é que era? Assim, ó, quando você tem uma raiz e uma potência aqui assim, ó, isso daí poderia se transformar numa potência. É 2 elevado a menos 9 quartos. Por isso que eu estou falando aquela aula de potenciação. A gente trabalhou com isso daqui, ó, transformar a raiz numa potência, tudo bem? E aí, mexendo de um lado, mexendo do outro, eu consegui o que eu queria. Olha lá, deixei as bases iguais. De novo, vou jogar as bases fora e aí eu caio numa nova equação, que não é mais uma equação exponencial. Agora isso daí virou o quê? Uma equação do segundo grau, não é? Legal, ó. Como é que nós vamos resolver essa equação do segundo grau? Duas maneiras. A primeira, mais tradicional, tirar o famoso mínimo múltiplo comum. Uma outra que eu gosto de fazer aqui é o seguinte: multiplica todo mundo pelo mínimo múltiplo comum. Todo mundo vezes 4. Se eu fizer esse cara vezes 4, vai ficar 4x2. Esse daqui vai ficar menos 12x. Esse daqui vezes 4, olha lá, vai ficar menos 9. Passo para o outro lado, vai dar mais 9. Pronto, tá aí, ó, nossa equação do segundo grau. E aí essa parte você sabe fazer. Calculo o delta, vê o valor do x. Eu tenho uma proposta alternativa aqui, ó, cutucando a sua memória. Isso daí você poderia fatorar também, viu? Isso daí é um trinômio quadrado perfeito, ó. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Se você quiser fazer pelo delta, vai dar na mesma, tá? Quem é elevado ao quadrado dá zero, só se a minha base for zero. Então 2x menos 3 igual a zero. Conclusão, meu x deve ser igual a 3 meios. Perfeito? Tá aí então resolvido a nossa equação exponencial, nossa variável lá no expoente. Agora uma coisa um pouquinho mais cabeça. O que você está vendo aqui que está ruim? Lembra que a gente fez um agora há pouco, que era um produto, e aí eu consegui juntar? Quando você tem uma soma, não temos uma propriedade para soma de potência. Uma coisa assim, ó, 2 elevado ao cubo mais 2 elevado ao quadrado. Dá para a gente melhorar isso? Não tem o que fazer. Você teria que fazer a conta, né? Isso aqui daria 8, isso aqui daria 4, e aí você não tem como juntar. Se fosse um produto, aí sim, porque aí você, como é que é? Mantém a base e soma os expoentes. Mas como é soma, como é que é uma soma, eu não tenho uma propriedade para soma de potência. Aliás, quer ver uma outra comparação interessante? Você tem como melhorar isso aqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado?
não tem o que fazer, né? As bases são iguais, mas você não consegue juntar os dois. É exatamente aqui, ó, as bases são iguais, mas não dá para você juntar. E aí, o que nós vamos fazer para melhorar isso? Minha sugestão, tá vendo que aqui no meu expoente eu tenho uma soma? Então nós vamos aplicar uma propriedade agora ao contrário. Como é que era aquela propriedade? Produto de potência da mesma base. Como é que era? Conserva a base, soma os expoentes. Só que eu vou aplicar essa propriedade assim, em vez de aplicar ela nesse sentido, vou fazer ela ao contrário. Não tinha uma soma aqui no expoente? O que eu fiz? Um produto. Então é um produto de potência da mesma base. E peguei cada um dos expoentes, dei um para cada um. Olha lá. O normal é juntar, escrever aqui lá de cima. Eu fiz ao contrário, né? Eu fiz ao contrário isso daí. E daí? O que eu consigo com isso? Dois caminhos agora para você resolver esse cara aí, ó. Primeira coisa, tá vendo esse 3 elevado a x? Se você quiser, você pode transformar, ou melhor, fazer uma mudança de variável, colocar uma letrinha nova no lugar. 3 elevado a x, chama ele de t. Aí vai ficar t mais 3t. Tudo bem aí ou não? Você pode fazer assim, sua vida fica mais legal. Ou vou fazer de um jeito diferente. Vou pegar esse 3 elevado a x e eu vou colocar em evidência. Se eu coloco em evidência, por quê? Porque eu tenho duas parcelinhas e esse cara que eu marquei em verde está aparecendo nos dois. Como é que eu fatorava isso? Pega esse, divide por esse, bota o resultado lá dentro. 3x dividido por ele mesmo dá 1, não é isso? Isso aqui, ó, dividido por esse daqui vai ficar como? Todo mundo concorda que vai ficar 3? E aí coloca lá dentro, ó, o resultado, 3. E aí, vai ficar o quê? 1 mais 3 dentro do parênteses e o 36 continua lá do outro lado. Conclusão, vou ficar com 3 elevado a x, 1 mais 3, claro, isso daí vai dar 4, igual a 36. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 36 dividido por 4 dá 9. E aqui acho que até posso colocar direto, né? O x vai ser igual a 2. Entendeu a ideia aí ou não? Tá aí, ó, uma equação exponencial. Depois de pronta parece que não é tão ruim, não é? Mas o problema é a gente conhecer, ver essa ideia pelo menos uma vez para a gente armazenar essa informação. Tudo bem? Vamos lá, nossa última equação para a gente arrematar esse assunto. Temos de novo aqui o mesmo probleminha que aconteceu no anterior, hein? Uma conta de menos aqui, ó. Eu dificilmente vou conseguir juntar esses dois aqui numa coisa só. Então, dificilmente eu vou conseguir deixar as duas bases dos dois lados iguais, como aconteceu nos anteriores. O que eu vou pensar aqui, ó? Tô pensando em mudar a estratégia, vou tentar te convencer de uma ideia aqui, ó. Olha só, tô vendo aqui tem um 4, né? O que eu posso colocar no lugar desse 4 aí? 2 elevado ao quadrado. Ele estava elevado a x, ele continua elevado a x. Esse 8 aqui, se você sabe potência, você está querendo colocar 2 ao cubo no lugar dele. Mas já vou falar para você que não vai adiantar. Eu vou só repetir aqui as outras coisas e você vai ver o que vai acontecer. Tudo bem? Legal. Agora vamos lá. Mais uma outra ideia interessante. Isso daqui é potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, não é isso? Então, se você fizer isso, vai ficar quanto? 2 elevado a 2x. Agora eu vou passar todo mundo para cá para você entender uma coisa legal aí. Então isso aqui era uma parcelinha, ela veio para esse lado, era mais, ficou menos. O menos 8 continua aqui, tudo bem? Agora veja só, isso aqui é uma coisa importante, pode acontecer em alguns vestibulares um pouquinho mais difíceis. Olha para esse 2 elevado a x e para esse 2 elevado a 2x. Eu vou fazer aqui uma troca de variáveis. No lugar do 2 elevado a x, eu vou colocar uma letrinha nova, vou colocar uma letra t. E aí eu quero que você pense aqui junto comigo. E como é que ficaria 2 elevado a 2x? O que você faria aqui, hein? Será que você percebe isso? Nessa igualdade, para eu poder chegar naquele 2 elevado a 2x, faz o seguinte, eleva os dois lados ao quadrado. Se você elevar os dois lados ao quadrado, o que vai acontecer? Isso aqui é uma potência de potência, você vai multiplicar os expoentes, então vai ficar 2 elevado a 2x. E do outro lado vai ficar o quê? T elevado ao quadrado. Tudo bem aí ou não? Então isso é uma consequência da minha troca de variáveis. Então se 2 elevado a 2x for t, ou melhor, 2 elevado a x for t, 2 elevado a 2x vai ser t ao
quadrado. Daí eu generalizo. Se fosse 3x, seria t ao cubo. 4x, t à quarta e assim por diante. E o que eu consigo com isso? Então, no lugar desse aqui eu vou colocar um t e no lugar desse outro vai aparecer quem? T ao quadrado. Não é isso? Pronto. E assim a gente tinha uma equação exponencial e agora a gente acabou de cair numa equação do segundo grau. Agora você resolve a equação do segundo grau. Você entendeu por que eu não coloquei o 2 ao cubo? Por que eu não juntei esses dois aqui? Claro, a gente tem que ter uma certa sensibilidade matemática aí para perceber isso daí, não é? E agora você resolve. Vou dar uma agilizada aqui, ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tinha aquela técnica de soma e produto. Eu estou vendo que a soma das raízes dá 2 e o produto aqui dá menos 8. De cabeça aqui, ó, as nossas raízes vão ser 4 e menos 2, é isso? Pronto. Agora volta para a variável velha, porque eu não achei ainda o valor do x. O t estava lá só fazendo o papelzinho dele lá, de ajudar a gente na nossa equação, cumpriu o seu papel, beleza. A gente agradece a participação dele e volta a nossa variável velha. 2 elevado a x igual a 4. Maravilha. Posso pôr direto? Aqui vai ficar o quê? X igual a 2, né? 2 ao quadrado vai dar 4. E esse outro aqui? 2 elevado a x igual a menos 2. Aqui merece um comentáriozinho separado. 2 elevado a qualquer coisa... 2 elevado a qualquer coisa, imagina 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 vai dar mais 8, 2 elevado a 5 vai dar mais 32, 2 elevado a menos 1, você tem que inverter, vai dar meio, 2 elevado a 0 vai dar 1. Você percebe que o meu resultado sempre vai ser um número positivo, porque a base é positiva, então aqui nunca vai dar menos. Então, conclusão, esse aqui, ó, não dá para fazer, esse aqui nós vamos descartar, então joga fora. Então, quando você tem uma base positiva, o que acontece? Você pode colocar qualquer coisa no expoente, o resultado é sempre mais. Então, quando acontecer aquilo, você joga fora o seu resultado, porque essa parte não dá para a gente resolver, tá? Não é que eu sei e não quero falar. Não dá para resolver, não tem solução, beleza? Depois das nossas equações, agora vamos falar um pouquinho sobre as funções, né? A função exponencial, já fiz o gráfico aqui para você. 2 elevado a x. Veja, ó, nossa variável está lá no expoente. Conforme você vai chutando valores para o x, você vai estar obtendo aqui os seus respectivos valores de y. E você vai ter esse gráfico aqui meio estranho. Você já ouviu falar alguma expressão, até por jornalistas na televisão e tal, o cara fala, tal coisa teve crescimento exponencial. O que significa isso? Se você andar no eixo x de 1 em 1, o que acontece com os pontos no eixo y? Você pula do 1 para o 2, depois do 2 para o 4, do 4 para o 8. Você está vendo que a gente vai ter um gráfico que vai sempre aumentando, né? Chamada função crescente. Mas além desse gráfico subir, eu vou colocar uma frase aqui para ver se você entende. Ele cresce e ele cresce cada vez mais rápido. Então quer dizer, o crescimento também está crescendo, não é? Então aqui aumentou 1, aqui o aumento foi de 2, aqui o aumento foi de 4. Então quer dizer, ele está crescendo e o aumento também está ficando cada vez maior. Isso significa que está tendo um crescimento exponencial. Tudo bem? Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é meio elevado a x. O que fica o meio elevado a x? Agora você tem um gráfico aqui um pouquinho diferente, não é? Meio elevado a x é interessante. Eu até mantive a ordem aqui dos nossos resultados. Olha, veja esse daqui e esse daqui, ó, são os mesmos números, né? Agora, olha o que aconteceu com o x, ó. O x que eu tenho aqui e o x que eu tenho nesse outro. Aqui era menos 2 e menos 1, aqui ficou 2 e 1. 1, 2, 3, aqui ficou menos 1, menos 2, menos 3. Posso resumir tudo isso falando assim, o x trocou o sinal? O x trocou o sinal? O x que era mais aqui ficou menos, o que era menos ficou mais? Qual é a consequência da troca do sinal do x? Quando você tem um gráfico e você troca o sinal do x, o x que é mais fica menos e o que é menos fica mais. Veja esse gráfico e veja esse outro. É como se o gráfico tivesse o quê? Girado em torno do eixo x. Então, o meu gráfico girou, ele fez esse movimento, ó. Dá para você entender? Quando você gira, ele fica com essa cara aqui. Tudo bem? Essa função é uma função crescente, essa função aqui é uma função decrescente. Quando eu tiver uma função exponencial com essa cara aqui, ó, e a minha base for maior que 1, a minha base maior que 1, o meu gráfico vai ter essa aparência aqui, tá? E agora, quando a minha base for um número entre 0 e 1,
O que eu falei? Entre 0 e 1, aí a minha função vai ser desse jeito. Então aqui é 3 elevado a x, aqui é 1/3 elevado a x, aqui é 10 elevado a x, aqui é 0,1 elevado a x. Tudo bem? Agora é importante, a minha base não pode ser negativa, tá? Se for negativa, eu não vou conseguir fazer esse gráfico, porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê, então a gente elimina isso do nosso estudo da função exponencial. Último comentáriozinho interessante. A nossa função exponencial, conforme você vai diminuindo o x, ela vai se aproximando cada vez mais perto do eixo x. Mas eu fiz um comentário agora há pouco, 2 elevado a qualquer coisa nunca vai dar número negativo, então o meu gráfico nunca vai passar para a parte de baixo. Então o que significa isso? Esse gráfico tem um destino cruel, ele vai chegando cada vez mais perto do eixo x, mas ele não chega nunca. Como assim, professor? É teórico. Ele vai ficando cada vez mais perto, mas ele nunca chega. Então aqui eu vou colocar uma reta que ela coincide com o eixo x e essa reta é a famosa daqui não passa. Tudo bem? Vai chegando cada vez mais perto lá. Esse nome daqui não passa não existe. O pessoal usa um nome mais chique. Chama isso daí de assíntota. E ela está presente aqui também. A única diferença é que agora aqui o nosso gráfico está ficando cada vez menor. Tudo bem? Então o meu gráfico fica sempre acima do eixo x e esse daqui também sempre acima do eixo x. Está aí o gráfico da função exponencial. Para eu arrematar só uma coisa aqui, ó. Se você fizer uma inequação, 2 elevado a x quer ser maior que 2 elevado a 3? 2 elevado a x é a função. Se quiser ficar maior que 8, se quiser ficar para frente do 8, você concorda que o meu x tem que ficar para frente do 3? Tudo bem aí ou não? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Meio elevado a x quer ser maior que meio elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é 1/4, né? Se você quer que fique maior do que 1/4, se você quer que o y aumente, você concorda que o x tem que diminuir? Então aqui acontece uma coisa interessante também. Para esse resultado ficar maior, o expoente tem que ficar menor, porque a função é decrescente. Tudo bem? Tá aí as ideias básicas para você de função exponencial.